Segundo The Cambridge Companion to Greek Tragedy, como meio criativo, a tragédia grega antiga teve uma influência extraordinariamente ampla. Muitas das peças remanescentes ainda fazem parte do repertório teatral, e textos como Agamenon, Antígona e Medeia tiveram um efeito profundo na cultura ocidental. Em 534 a.C., Pisístrato, um rei que criava uma nova dinastia em Atenas, provavelmente trouxe para a cidade o ator Téspes, o qual se distanciou do coro e estabeleceu com ele um diálogo, abrindo caminho para o que conhecemos como teatro no Ocidente. Para Roland Barthes, o teatro apodera-se da resposta mitológica e serve-se dela como de uma reserva de novas questões, porque interrogar a mitologia era interrogar o que tinha sido anteriormente a resposta total. Fernando Maciel Gazzoni, em Poética de Aristóteles, Tradução e Comentários, afirma: no final do capítulo 9 da Poética, Aristóteles diz que a mais bela tragédia, surpreendentemente, não é aquela que tem a ordem e a extensão mais perfeitas, mas é aquela que, sendo completa, ou seja, preenchendo os requisitos da ordem e extensão, é capaz de fazer surgir com mais surpresa o temor e a piedade. Então, hoje é dia de diversão pura, falando de tragédia, e eu tenho aqui para trabalhar com a gente a Cristina e o Rafael. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Afonso, tudo jóia? Sejam bem-vindos. E eu vou pedir que cada um de vocês se apresente, por favor. Quer começar, Cristina, por gentileza? Posso começar. Bom, na verdade, eu venho do jornalismo, eu fiz jornalismo na ECA, e depois que eu fui para a FEFELESSE, na USP, e aprendi o grego antigo, e fiz mestrado, fiz doutorado, e depois fiz também um pós-doutorado nessa área de literatura grega antiga, especificamente sobre tragédia, com que eu trabalho. E dentro da tragédia, eu acho que até agora eu sempre trabalhei mais com Eurípides. Muito obrigado. Rafa, por favor. Eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu concluí um mestrado dedicado às arqueologias do drama, uma arqueologia dramática, investigando justamente as várias teorias sobre as origens dos gêneros dramáticos na Grécia Antiga. E atualmente eu tenho desenvolvido um trabalho de doutorado sobre a história dos estudos clássicos. É isso. A gente além pode de falar youtuber, mais... né, Rafa? Isso, exatamente. Eu ia falar sobre isso, além de ter um canal no YouTube, basta procurar por Rafael Silva, grego ou letras, e vocês me encontram também. Bom, Afonso, como o Rafael especificou, né, o que ele fez, eu no mestrado, eu traduzi a tragédia Héracles de Eurípides. Naquele momento foi a primeira tradução aqui para o português. E no doutorado eu trabalhei ainda com Eurípides, com a questão de uma possível relação entre caráter e tüke, e sorte, destino, no personagem trágico, partindo da tragédia Hipólito de Eurípides, mas estabelecendo um diálogo com as outras também. Isso que eu fiz. E também tem um canal no YouTube, né? Também tem um canal, assim, o nome fantasia do canal é Canto das Musas, nos dois sentidos, de ser um canto para as musas e o canto das musas, né? Mas ele pode ser encontrado com o meu nome mesmo, Cristina.Franciscato. Nós vamos botar aqui na descrição. Bom, vocês viram que já começou animadíssimo, né? Nós nem chegamos aí, nem começamos. Eu quero agradecer a professora Raquel Gazzola, que ia participar com a gente, mas teve um problema. E, gente, esse programa está sendo gravado, então, comentários, perguntas, deixem aqui abaixo da descrição, por favor. Eu tenho certeza que o Rafael e a Cristina vão responder e vão comentar. Vamos começar do começo, né? A famosa origem da tragédia grega. Com certeza está relacionado à colheita, à fabricação do vinho, talvez bebedeira, canto, mímica. Eu vou ler aqui um trecho do Burker. Ele diz assim: aqui é visível um fundo biótico, um encadeamento insolúvel de matar e comer, que contudo se configura de maneira muito específica nos rituais dos sacrifícios cruentos. No fundo estão rituais de sacrifícios, com a sua ambivalência de culpa e expiação, derramamento de sangue e purificação. Burker. Bom, essa é só uma das 1000 teorias, né? Rafa, já que esse é seu tema, quer começar, por favor?
Obrigado, Afonso, por introduzir. O Burkhardt, ele é um estudioso importante porque ele, enfim, depreendeu vários aspectos da dimensão ritualista, né, da tragédia, no que diz respeito ao possível sacrifício do bode. Então, tem uma etimologia por trás da noção de tragédia, tragos aoidós, o canto do bode. A interpretação dessa ideia ela é ambígua, canto em homenagem ao bode, o canto do próprio bode. Tem, por exemplo, estudiosos propondo que isso seria uma referência à voz de jovens que na puberdade teriam uma voz de taquara rachada e que poderiam ter sido chamados de bode nesse sentido. Isso é proposto pelo INCLA. Mas há outras teorias. Há teorias que vêm, sobretudo no advento da polis mais democrática, em Atenas, sobretudo na passagem então do século VI para o século V, as condições propícias para o advento de um gênero de poesia que é público e que coloca a palavra em debate. Então, esses teóricos, ao invés de enfatizar as dimensões religiosas, ritualistas da tragédia, vão enfatizar suas dimensões políticas, suas implicações, então, de um debate sobre a palavra pública, os valores que devem ser defendidos por uma polis grega daquele contexto, coragem. Já vamos chegar na cidade, peraí. Muito obrigado, Rafa. Cristina, por favor. Eu acho que o que não há dúvida sobre a origem da tragédia é a sua relação com Dioniso, né? Dioniso como deus do vinho, como deus do teatro, e a Aristóteles a gente encontra na Poética que a origem da tragédia estaria nos cantos de ditirambo e na relação entre o coro que executa esse canto e um corifeu que puxaria o canto, né? Então, não dá para negar uma origem religiosa da tragédia. Tanto que, assim, arqueologicamente falando, quando a gente observa ali na ladeira sul da Acrópole, onde tem o antigo teatro de Dioniso, ele está dentro do santuário do deus, e existem ali as ruínas de 2 templos dedicados a Dioniso, né? Um mais antigo e o outro mais recente, mas ali no mesmo espaço. Então, essa dimensão da origem da tragédia associada a Dioniso, eu acho que é algo que é inquestionável, né? Um deus que vem de fora, né? Um deus que vem do Oriente. Sim, e sabe, Afonso, tem algo interessante também, porque na época de Pisístrato, né, da tirania, ele começam existiam várias festas dedicadas a Dioniso na Grécia, na Ática, né? E 2 que ficaram mais próprias assim para a apresentação dos dramas, dos concursos dramáticos, eram as grandes Dionísias na primavera e as Lenéias no inverno, né? E nessas festas onde eram apresentados esses dramas, sem dúvida nenhuma, elas começaram numa época em que Pisístrato tentou, acho talvez uma conjectura que existe no sentido dele ser mais, de agradar o povo. Então, começa nesse momento os pequenos mistérios para Deméter e Perséfone, que antes aconteciam apenas em Eleusis. Ele introduz os pequenos mistérios em Atenas e dá espaço para essas festividades dionisíacas, que são justamente 2 divindades que estão relacionadas ao povo, né? Mais do que um apóstolo. Porque ele não vem de uma linhagem tradicional, né? Ele não vem de uma... Ele é um tirano, né? Ele vem de uma nova estirpe, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui Epidauro, para a gente ver o que foi transmitido de lá, ao vivo, para a gente ter um gostinho, assim, do que seria esse teatro. Uma nova construção do monumento que é Os Persas, a obra de Ésquilo, considerada a peça teatral completa mais antiga a chegar até os dias de hoje, sobe aos palcos este fim de semana pelas mãos do Teatro Nacional da Grécia. O encenador Dimitris Lignadis relembra que todos os clássicos são intemporais, ficam como que radioativos ao longo do tempo. Os Persas foi a peça escolhida por ocasião das celebrações de 25 séculos da histórica Batalha de Salamina.
O contexto cultural leva a Companhia Nacional a recordar: os donativos são bem-vindos. Só para a gente ter um gostinho, né, do que era esse local e tal, né? Bom, professora Cristina, o que difere a tragédia dos outros gêneros, né? Porque nós temos mais, pelo menos, 2 outros gêneros. Quais seriam as características da tragédia? A tragédia, ela é um gênero, o teatro, né, que surge no século V. Temos, além do gênero trágico, cômico, os dramas satíricos, e elas colocam, esses gêneros colocam personagens atuando. Então, os gêneros anteriores, seja a poesia épica, seja a poesia lírica, existia um canto e não existiam atores atuando. A inovação do teatro é colocar em cena, é encenar essas narrativas, né? E você mostrou Epidauro, eu só queria comentar, eu também levo grupos para a Grécia uma vez por ano, e esse teatro de Epidauro é um absurdo, gente, vocês não imaginam. Ali no centro, onde ficaria o altar de Dioniso, né, a Timele, sempre, todo ano, a gente coloca alguém ali para declamar uma poesia e as pessoas vão no último degrau desse teatro e ouvem perfeitamente, sem microfone, sem nenhum recurso, né? Fiquei emocionada de ver. Eu assisti essa encenação dos persas, foi maravilhosa. Mas o que diferencia, sobretudo, é a existência, né, de não apenas um canto, uma narrativa, mas atores, a presença de atores desenvolvendo aquela narrativa, né? Então é outra coisa, diferente. Legal, obrigado. Bom, por isso Platão acho que gostava tanto de matemática, né? Professor Rafael, vamos falar um pouquinho da cidade, né? Então, você estava falando uma palavra pública, o Vernan também vai por aí, diz que tem a ver com tribunais, como seria isso? Na verdade, o meu posicionamento pessoal com relação às origens da tragédia é justamente tentar mostrar como a dicotomia entre o político e o religioso é uma falsa dicotomia. A religião na Grécia é um aspecto político, tem muitos aspectos políticos e vice-versa. Então, quando um teórico, como, por exemplo, Vernan, enfatiza alguns aspectos, por exemplo, os aspectos políticos, ele tem as suas preocupações e tenta explorá-las. A tragédia, ela de fato é uma forma de a democracia ateniense, que nascia ali a partir das atividades de Clístenes, da expulsão dos tiranos, né, em 511 a.C., de alguma forma propor que o corpo político dos atenienses começasse a deliberar sobre as questões concernentes à coletividade. Então, você tem debate sobre, por exemplo, a quem cabe julgar um crime de sangue. Muitas pessoas vão ler, por exemplo, a trilogia Oresteia de Ésquilo à luz desse debate, né? O Areópago como um tribunal basicamente ocupado por aristocratas, que viria perdendo uma série de prerrogativas deliberativas, mas que mantinha ainda a prerrogativa de julgar os crimes de sangue. Você está falando dessa trilogia onde o filho matou a mãe, ou os filhos mataram a mãe, e depois isso vai ser transformado num tribunal, né? Para que não tenha uma vingança seguida da outra. Exatamente, porque, digamos, o pano de fundo dessa trilogia é o assassinato de Agamenon por Clitemnestra, sua mulher, e a dificuldade, a aporia em que se encontra Orestes, filho, portanto, tanto de Agamenon quanto de Clitemnestra, quando, diante do dever de vingar a morte do pai, ele se vê dilacerado pelo dever de também proteger a mãe, porque a mãe era o assassino do pai. E aí, na medida em que ele, sob, digamos, os auspícios de Apolo, comete o matricídio e vem a ser dilacerado pela persecução das Eríneas, ele tematiza, de certa forma, essa peça tematiza, de certa forma, a dificuldade em que um corpo político se vê quando tem que vingar crimes de sangue. E aí é nesse momento que a gente pode pensar, surge a necessidade de uma institucionalização
da punição, né? Não cabendo a particulares, mas sim ao próprio corpo político no intuito de, enfim, manter a saúde política dessa cidade. Certo. E, bom, tem aí uma cidade que está criando tribunais também, né? Vários órgãos, assim, né? De vida civil, né, Cristina? Olha, eu acho que uma questão, assim, importante nessa relação da cidade, que está se tornando, que está consolidando uma democracia com o teatro, é observar, né, que, como eu comentei, tem as lenéias que aconteciam no inverno e, portanto, tinha uma característica mais interna. E tinham as grandes dionisias que, como elas aconteciam na primavera, elas traziam também um público de fora da Ática, de fora de Atenas. E eu acho que tem um artigo do Goldhill, se eu não me engano, que ele mostra essa relação da tragédia com a política ateniense, dizendo que, lembram que quando, logo no começo do século V, quando os gregos vencem as duas guerras contra os persas, né, em 490 e 480, é criada aquela Liga de Delos, que todos os aliados de Atenas que davam algum tipo de contribuição, seja em dinheiro, seja em navio, esse tesouro ficava em Delos. A partir de um determinado momento, 454, eu acredito, isso vai ser transferido para Atenas. E quando é que os aliados faziam essas contribuições? Antes dos sacrifícios nas apresentações das grandes Dionísias. Outra questão, os órfãos, né, que eram órfãos daqueles que morreram lutando por Atenas, eles eram criados pelo Estado. E quando eles atingiam 18 anos, era também antes da apresentação dos concursos dramáticos que eles desfilavam com a roupa de hoplita, né, mostrando que o Estado assume a criação e a educação desses jovens, e, portanto, eles também, com as roupas de hoplitas, são capazes de continuar a defender a cidade. Aqueles que tinham feito assim, algum ato muito importante para Atenas recebiam coroas em reconhecimento nesse momento também. E não me lembro mais, mas acho que essas questões que eu coloquei já são suficientes para mostrar que não dá realmente, como o Rafael defende, para dissociar, né, o teatro da vida pública. Mesmo porque todo cidadão ganhava 2 óbolos para participar, o mesmo valor que eles ganhavam para participar dos júris, das assembleias. Então, está muito claro que faz parte da vida cívica da polis ateniense democrática, né? Legal. Vamos falar um pouquinho mais desses festivais, né? Quanto tempo eles duravam, que procissões que tinha, como que eles eram? O que eles têm a ver, digamos, com teatro? Quer começar, Rafa? Eu posso começar. A professora Cristina já adiantou vários pontos que me parecem fundamentais, né, para compreender a dimensão de ritual de toda a tragédia, e é importante que nós, enquanto leitores hoje, tenhamos esse contexto em vista, porque quando a gente recebe um livro, frequentemente isso não aparece, né? A gente tem ali o texto, e às vezes a gente fica apegado à letra do texto, mas o contexto em que esses textos eram apresentados em público é fundamental para conceder o verdadeiro sentido a essa apresentação. Então, por exemplo, as Lenéias, a que a professora Cristina se referiu há pouco, eram esses festivais de inverno, né, que recebiam, portanto, poucas pessoas, eles tinham uma duração menor, né, salvo engano, algo em torno a 3 dias. Se eu for impreciso, por favor, professora Cristina, me corrija. Eles normalmente eles podiam acontecer nos demoi, então mais localizados, não, então, portanto, nas zonas centrais, você tá dizendo? exatamente, em aldeias menores. A gente tem, inclusive, relatos das Dionísias rurais, que aí sim, né, de fato, aconteciam, cada demos tinha o seu próprio festival em honra a Dionísio no início do inverno. E era neles que acontecia a comédia, né? Ou seja, a comédia que era política e falava de temas políticos? A comédia acontecia, sem dúvida, nas Lenéias, a gente tem testemunhos sobre isso. Eram menos numerosas, salvo engano, eram 3 comédias durante o período clássico, exibidas nas Lenéias, 5 nas grandes Dionísias. Não é isso, Cristina?
as grandes Dionísias, elas duravam 5 dias. Pelo que eu me lembro, era assim, no primeiro dia, havia uma procissão que retirava a estátua de Dioniso do seu templo, que era no mesmo santuário, né, que estava o teatro, e com cantos e danças, essa estátua do deus era levada para o centro da orquestra e colocada no seu altar. O segundo dia era dedicado ao concurso dos cantos de ditirambos, que é justamente o canto dedicado a Dioniso. E os 3 últimos dias dessa festividade que eram dedicados aos concursos dramáticos, comédias, tragédias e dramas satíricos. Então, cada autor de tragédia, ele apresentava uma tetralogia, que significa 3 tragédias e um drama satírico, enquanto os comediógrafos apresentavam as comédias. Ao final, havia um concurso, todo como o Rafael citou, depois de Clístenes, né, a democracia é estruturada a partir sempre de 10 tribos, então tinha um juiz sorteado por cada tribo, e que eu acho assim, interessante é que cada um votava, né, quem deveria ser o vencedor, mas eram retirados apenas 5 dos 10 votos, para dar um espaço para que a sorte, a trick, agisse na escolha do vencedor. Então, mais ou menos, era essa a estrutura dessas grandes Dionísias, que eu me imagino que em Atenas elas só perdiam em importância, em grandiosidade para as grandes panateneias. Sim. Quer completar alguma coisa, Rafa? Não, na verdade é isso mesmo. De fato, esse deslocamento do deus, da estátua do deus, o Xoanon, né, a estátua de madeira do deus Dioniso Eleutério, ela parece fazer remissão a um mito fundador das Dionísias, que remeteria à primeira recepção de Dioniso na Ática. Enfim, existem alguns mitos sobre isso, mas o próprio ritual, de alguma forma, reinauguraria a cada ano, ou a cada ciclo, né, no caso das grandes Dionísias, essa recepção do deus Dioniso pelos atenienses, e a exibição das performances dramáticas perante a estátua do deus era uma forma de oferenda a esse deus. Daí aquela dimensão religiosa a qual a gente aludia há pouco, que a presença da estátua do deus era a presença do Deus, ele próprio, recebendo as oferendas de seus fiéis. E isso é fundamental, porque quando ele sai do seu santuário, vai para o teatro, e depois é levado de volta para o santuário, porque o santuário não ficava aberto, né? O Xoanon não era visitado a qualquer momento. Fica muito claro como a presença da estátua, na verdade, é a presença do Deus, é da ordem da teofania. Muito bom, obrigado. Eu vou compartilhar aqui uma imagem para a gente ver esse teatro, né? Então, para vocês verem mais ou menos a estrutura, né? Para a gente ver. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse espaço, o que acontece em cada parte desse teatro, né? E as coisas duravam 5 horas, é isso, Cristina? Olha, então, na verdade, uma tragédia, ela é feita de partes dialogadas, que são executadas pelos atores na esquené, e de partes cantadas, que são executadas pelo coro na orquestra. A esquené é essa parte aqui de cima. A esquené, na verdade, o termo esquené, primeira origem do termo é barraca, tenda. Então, na Ilíada, a esquené é onde os guerreiros dormiam. Aqui, no começo do teatro, era o local onde o ator trocava de vestimenta e trocava de máscara. E depois ela foi se sofisticando, né? E, para fazer uma relação, seria uma espécie de palco onde ficariam os atores. Aqui nós já vemos, deve ser da época romana, porque já não está a orquestra completa, a orquestra é um círculo. E no centro desse círculo fica a estátua do Deus. Então, a tragédia é um gênero muito, muito claro, muito definido por partes. Ela começa com um prólogo, né, já que você falou das características, e para entender a relação das suas características com o seu espaço físico, eu diria que ela começa com um prólogo, onde Não, mas peraí, Cristina, isso
A estrutura já vem, tá? Já estou falando só do espaço por enquanto. Obrigado. Tá bom. Rafael, quanto tempo dura essas encenações? É o mesmo pessoal que faz várias peças? Como é que funciona? Só para mencionar a questão dessa imagem que se apresentou, salvo engano, é o Odeão, não é de Herodes Ático. Ele, como é verdade, tem razão. É o Odeão. Isso, como a Cristina mencionou, esse é uma construção já do período romano, né? Herodes Ático era um benfeitor romano, mas, enfim, como o próprio epíteto ático sugere, assim, filhelênico, né, apreciador das artes gregas. Então, isso aí, o que a gente está vendo, já é um teatro grego do período romano. Eu acho, sobre a sua pergunta, ela tem muitas dimensões, né? Mas, assim, como a Cristina sugeriu, são 3 tragediógrafos que apresentam as suas tetralogias nas Grandes Dionísias. Essas tetralogias são, então, formadas por 3 tragédias e um drama satírico. Elas são encenadas por 3 atores. A gente tende a chamá-los de profissionais, embora, obviamente, no início, isso, enfim, não é dado. Eles vão se profissionalizando, a gente imagina, aos poucos. Tanto que no período helenístico a gente passa a ter companhias, de fato, né, de servidores de Dioniso, que são basicamente atores profissionais. E um coro, que parece ter variado entre 12 e 15 membros, a depender da época, e cada conjunto de 3 atores e um coro era responsável por executar as 3 tragédias e o drama satírico. Então, cada tragediógrafo, eram 3 por competição, tinha esse conjunto para executar as suas 4 peças. Isso começava no nascer do sol e seguia por algumas horas. A gente imagina, assim, fazendo um cálculo basicamente 2 horas por peça, que duraria pelo menos aí cerca de 7 horas, enfim, 7, 8 horas. Afonso, posso só comentar uma coisa da imagem anterior? Rafael tem toda a razão, é o Odeon de Herodes Ático, e tem uma diferença, porque o Odeon, ele tinha teto, era um local que era dedicado para cantos, enquanto o teatro para essas apresentações. Então, as ruínas do Teatro de Dioniso, nessa ladeira sul da Acrópole, elas estão muito menos preservadas como a do Odeon. Hoje, ainda hoje, em todo verão, todo ano no verão, ainda acontecem apresentações das mais variadas possíveis no Odeon, tá? Mas o Odeon, esse Odeon veio mais tarde substituir um antigo Odeon, que estava mais próximo do teatro, que era o Odeon de Péricles, que foi destruído. E depois foi o Herodes, dedicou a esposa a esse belíssimo espaço aí. Então, na verdade, uma grande diferença é essa questão do espaço circular do coro, seria isso? Sim, sim. Porque é a orquestra tradicional, que provavelmente o drama tenha surgido, né, dos cantos corais, de uma evolução dos cantos corais. Tanto que a tragédia é um gênero que ela é feita em 2 dialetos. O dialeto ático, que é falado pelos atores, e o dialeto dórico, que é próprio dos cantos corais, numa referência até na própria origem desses cantos corais, né, pelo dórico. Legal, muito obrigado. Vamos falar de financiamento. Quem que paga isso, Rafa? Essa é uma questão muito interessante que para nós parece estranha, mas não havia imposto pago pelos cidadãos atenienses regularmente como nós, né? Não havia essa ideia de manutenção do Estado nesses termos. Havia a clerurgia, que é basicamente uma espécie de beneficiamento do corpo político por parte de cidadãos ricos, e à medida em que a democracia avança, os mecanismos de mesurar quem era rico, quem devia contribuir, quem não devia, vão se refinando, porque se por um lado a clerurgia é uma forma de conquistar prestígio junto ao público, e prestígio é sempre bom, né, na medida em que você pode ter pautas a serem votadas pelo demos, você pode ter interesses a serem julgados pela bulé, enfim, então... A bulé que é a Assembleia. Isso, exatamente. E nesse sentido, é muito interessante pensar que
Havia, portanto, um interesse nessa contribuição por parte de cidadãos abastados. E aí eles podiam contribuir, seja, por exemplo, com a construção de naus. Então, você tem esse tipo de contribuição pública, seja por meio do financiamento dos coros, então, das encenações, e aí o pagamento dos atores, o pagamento de todo o treinamento, porque esses coros, eles frequentemente precisavam ensaiar durante meses e meses. A manutenção desse pessoal ficava por conta desses patronos que, às vezes, eram indicados meio a contragosto, às vezes eles aceitavam de muito bom grado, como a gente, enfim, ouve contar, que foi o caso de, salvo engano, Péricles, no início da sua carreira política, patrocinando Ésquilo com os persas, em 472 a.C. Dizem que foi por isso que ele queria uma democracia light, um império light, né? O Peter Zonde tem essa... Obrigado. Peter Zonde tem essa tese, né, do drama. Então, ele vai dizer que, após o Renascimento, surge essa história que é quase um fluxo contínuo, né? E ele diz assim: domínio absoluto do diálogo, isto é, da comunicação intersubjetiva no drama, espelha o fato de que este consiste apenas na reprodução de tais relações, de que ele não conhece senão o que brilha nesta esfera. O drama é absoluto. Para ser relação pura, isto é, dramática, ele deve ser desligado de tudo que é externo. Ele não conhece nada além de si. Mas, apesar disso, quando a gente fala de tragédia, a gente não está falando de Chekhov, né? A gente não está falando de um fluxo contínuo nem nada. Se é que Chekhov é contínuo. Vamos falar agora, Cristina, finalmente da estrutura, por favor. Eu me empolguei, né? Já comecei a falar da estrutura fora de hora. Não, então, ela é feita da seguinte forma: ela tem uma parte inicial chamada prólogo, né? E em que um ou mais personagens dão uma noção do drama que virá, né? Do enredo que vai ser desenvolvido. Feito o prólogo, até esse momento a orquestra ela está vazia. Aí vem uma parte chamada tecnicamente de párodos, que o primeiro, corresponde ao primeiro canto coral, quando o coro entra metade, cada metade por um lado do teatro, das duas entradas, né? E eles entram cantando e dançando e se posicionam na orquestra de onde jamais sairão, né? Quer dizer, jamais não. Existem situações em que o coro sai, mas são exceções. E aí, a partir daí, a estrutura da tragédia vai ser um episódio, um canto coral, outro episódio, outro canto coral, até o êxodo, até o final da tragédia. Tá? Então, é essa alternância entre partes dialogadas no dialeto ático com partes cantadas no dialeto dórico, executadas pelo coro, e esse coro presente na orquestra. Também chamado estásimo, né? Sim, exatamente. O nome técnico é prólogo, párodo, episódio, estásimo. E o número entre episódios e estásimos varia conforme a peça. Tá, só porque às vezes o pessoal vai procurar e encontra esse nome, né? Vamos falar de uma estrutura inicial e de um certo desenvolvimento que há, né? Segundo a Bertoldi, ela diz assim: se imagina que a estrutura arcaica da tragédia seria a explicação dos fatos anteriores, um prólogo, o canto de abertura do coro, o relato de um mensageiro de uma mudança trágica na vida do herói e um lamento. Então aí a gente está mais próximo daquilo dos persas, né, que a gente estava falando. Mas isso vai mudando um pouquinho. Quem quer comentar? Quer comentar, Rafa? Posso comentar e ser complementado pela Cristina. Isso me parece uma teoria possível, assim, que trabalha com a ideia de um desenvolvimento do mais simples para o mais complexo, que faz sentido, né? Isso, de certa forma, está pressuposto no que o Aristóteles propõe na poética, de cantos corais, dos quais se destaca um ex-arcon, né? Um ex-arconte, então um líder do canto coral, que mais ou menos faria perguntas ao coro, e o coro responderia, e pouco a pouco surgiria daí membros especiais do coro, né, uma espécie de corego, um líder do coro, que se destacaria como ator e que se tornaria o hipocrités, que é a palavra grega para ator,
é o que vai dar em português hipócrita, e que significa em grego basicamente respondedor, do verbo hypokrinomai, né? Então, essa me parece uma ideia de desenvolvimento possível, e quando ela alude ali aos cantos funerários, né, os cantos de lamentação, ela está trabalhando com a ideia de que a tragédia teria surgido a partir dos cantos de lamentação em honra aos heróis do período heróico, né? Como se esses cantos corais estivessem na base do que veio a ser a tragédia. Ela, evidentemente, está pensando no que são os conteúdos das tragédias posteriores, em que, frequentemente, o teor do que a gente chama de trágico hoje, né? Lamentoso, um final triste, um final sangrento, está em jogo, embora a gente saiba que não necessariamente era sempre assim. Então, eu digo que essa é uma teoria possível, dentre outras, tá? Cristina, obrigado. Eu acho que, já que você citou o Aristóteles, Rafael, eu acho que, dentre as características que você comentou lá no início, Afonso, é interessante o que Aristóteles coloca como características necessárias para uma boa tragédia, né? Que são as 3 unidades. Ele fala da unidade do tempo, por exemplo. A tragédia tem que tudo que se passa ali, quando a gente pensa no Édipo Rei, desde o começo, né, da interpelação de Édipo pelo sacerdote, pelo povo, da peste, até ele saber quem é, furar os olhos, etc., isso tem que se passar no período de um único dia, do nascer ao pôr do sol. Aí tem que ter, até uma exigência do gênero, uma unidade de espaço, porque se você pensar na épica, né, quando a gente pensa na Odisseia, olha que o Aedo canta, o Odisseu passou aqui, passou lá, até no mundo ínfero desceu e estava com a Circe, não tem problema, porque é o Aedo cantando. Agora, quando você tem que colocar isso de forma interpretada, você precisa que a tragédia aconteça num determinado local, que é essa unidade de espaço. É claro que nós temos tragédias como as Eumênides, que começa em Delfos e termina em Atenas, ou como o Ájax, que ele vai para o mar e tal. Mas, de um modo geral, o cenário da tragédia é fixo, ou à frente de um palácio, enfim. Bom, e também a unidade de ação, que é muito importante, né? Uma tragédia não pode contar tudo da vida de um herói, por exemplo, Héracles, né? Aquela tragédia que eu traduzi. Não vai contar todos os trabalhos e como ele realizou cada um deles. Não. O mitos, como diz Aristóteles, aqui como enredo, vai falar sobre uma determinada ação na trajetória desse herói. No caso do Héracles, é quando ele, terminados os trabalhos, volta para o âmbito da polis e da família, e mata os filhos e a esposa. Tá? Então, essas 3 unidades são características já apontadas por Aristóteles e que têm pertinência, né? Quando a gente observa uma boa tragédia, elas estão ali. Só eu que resolvi escrever a Ilíada. Bom, a palavra coro, né, parece que está ligada a eu danço, né? E eu peguei algumas citações aqui, por exemplo, da Castiajo. Ela diz assim: cada coro representa um poeta trágico que competia nos festivais com uma trilogia e um drama satírico, como vocês estavam falando, e o coro grego parece ter desenvolvido uma espécie de recitar cantado que vai dar depois origem ao que no Renascimento, né, se chamou de ópera. Isso tem também uma palestra que eu vou deixar aqui embaixo sobre isso. Então, eu queria que vocês... Chegamos finalmente nessa... É um grande diferencial, vamos dizer assim, né, do que a gente entende hoje, né, para um drama e o que era na antiguidade. Sabe? Sem falar nas roupas, né, enfim. Quem quer começar? Cristina, quer começar? Posso começar. É muito importante, porque, na verdade, a tragédia começa, né, a partir do coro. O coro é fundamental. E a gente observa isso como ele vai, aos poucos, perdendo aquela importância primeira que a gente encontra em Ésquilo. E isso a gente vê até quantitativamente pelo número de versos. Por exemplo, se a gente pegar as Coéforas, né? A Electra de Sófocles e a Electra de Eurípides. Eu não me lembro o número, mas assim, o número de versos dedicados ao coro é o mesmo tema, não é? É a morte de Clitemnestra pelos filhos.
o número de versos dedicados ao coro em Ésquilo é muito maior do que em Sófocles, do que em Eurípides. O coro é uma personagem coletiva, como falou o Rafael, realmente o coro é patrocinado pelo côrego, que é esse cidadão, tal. Enquanto os atores e o poeta eram patrocinados pelo próprio Estado, né? Então, público e o privado. E o coro tem algumas características muito importantes. Ele é quase que, por definição, impotente. Ele sempre, o que a gente observa nas tragédias é que o coro quer interferir, o coro diz que vai salvar, diz que vai, e não consegue. E talvez essa impotência do coro esteja espelhada que a maioria dos nossos coros são formados ou por velhos ou por mulheres, né? E para vocês também pensarem nessa importância do coro, muitas tragédias levam o nome do coro. As bacantes, as coéforas, as fenícias, as troianas, né? E assim por diante. Então, essa é geralmente o coro também, ele representa a visão comum do homem ateniense do século V, né? Os heróis, eles veiculam uma mentalidade aristocrática de um outro momento, enquanto que o coro representa a visão desse homem comum. Por isso que as máximas costumam estar veiculadas ou pelo canto coral ou nas chamadas personagens secundárias, na ama, no mensageiro. E eu acho que o que me chama mais atenção no coro é isso, principalmente em Ésquilo, isso é inquestionável, onde a gente vê toda assim, a visão ética, os valores que predominam no homem comum da Atenas do século V, veiculados nos cantos corais, essas máximas, tá? E a outra questão é essa impotência do coro. O coro não vai influenciar a nação. Talvez seja por isso que, quando a gente pega as tragédias de Ésquilo, como elas têm muito canto coral, como o coro tem muito espaço, tem menos ação. E conforme a gente caminha até Eurípides, o coro vai diminuindo um pouco a sua participação, enquanto a ação vai crescendo, né? Acho que é isso. Agora o que faz Ésquilo ser super contemporâneo, né? Porque hoje tudo no teatro é epicidade, tudo é narração, né? Para o Rafa, eu vou jogar uma questão já agora, mas só para aquele dado que você deu, né? Em As Coéforas, as falas do coro representam mais de 1/3 da obra. Em Electra, de Eurípides, menos de 1/6, né? É uma informação da Romilly, Jaqueline Romilly. Rafa, por favor. Exatamente. A fala da Cristina, ela tem muitos dados assim impressionantes, com os quais, obviamente, eu estou de acordo. Por exemplo, nessa evolução, né, por assim dizer, do coro dentro da tragédia, a gente pode pensar que no século IV, peças que nos chegaram, elas passam a ser transmitidas simplesmente com interlúdio coral. As pessoas passam a desconsiderar a tal ponto a composição coral que estava ali presente, que elas falam, olha, coloca qualquer coisa sendo cantada aí pelo coro, que tanto faz. Então, mostra muito bem como o coro perde importância à medida que avança o tempo aí durante o século V até o século IV. Sobre a impotência... dança. E a gente imagina que, assim, a dança, ela manteve uma importância, o próprio Aristóteles reconhece a importância da dimensão espetacular da tragédia, dos espetáculos dramáticos de modo geral, embora não tanto do que era cantado mais por esse coro, né? Isso, assim, é uma cogitação que me acontece aqui agora, pode ter eventualmente dado no mimo, né? Na importância que o mimo vai desenvolver depois, em que a dimensão espetacular é maior do que a das palavras. Sobre essa impotência do coro, uma teoria que foi, salvo engano, assim, proposta pelo Jean-Pierre Vernon, mas depois muitas pessoas vão dialogar com ela, o próprio Seaford, é a de que, então, o coro seria esse representante do corpo cívico democrático, com o qual teria um embate direto esses valores aristocráticos de outros tempos, representados pelos heróis. Então, assim, a leitura política que o Vernon faz da tragédia é sempre nessa linha
vendo embates de valores democráticos contrapostos a valores aristocráticos, com o dilaceramento, normalmente, dos aristocratas, desses heróis, em vista de um advento do corpo político, do corpo democrático. O Seaford leva isso a um nível bastante radical, que é, para ele, toda tragédia deveria se resumir a isso: aniquilamento ou aniquilação de famílias aristocráticas em vista do advento da democracia. Ele faz isso, enfim, na linha do que você sugeriu aí, citando a Bertolda, pensando nos cantos de lamentação que estariam na base da tragédia. Então, assim, são muitos elementos interessantes. E o último dado, isso que você mencionou sobre o coro, né, a gente às vezes esquece, porque a língua portuguesa, mas as línguas modernas de modo geral, pensam no coro como canto, mas o coro ele tem esse aspecto coral, sem dúvida, mas um aspecto coreográfico. E a etimologia está aí, não nos deixa mentir, o coro dançava o tempo inteiro. Então a gente imagina que mesmo a composição entre estrofe e antístrofe, ela devia ter uma espécie de desdobramento, na realidade, coreográfica, né, dessas exibições, às vezes com o espelhamento da performance, às vezes indo de um lado para o outro. Então, é importante lembrar disso, porque isso para nós é muito estranho, né? Um coro que dança, enfim, mas é legal pensar nisso. Drag queens, né, mitológicas. Bom, o famoso coro do Agamenon de Ésquilo diz assim: ações iníquas geram fatalmente iniquidades umas sobre as outras, idênticas em tudo à sua origem. Porém, nas casas onde houver justiça, jamais filhos perfeitos faltarão. Uma arrogância mais antiga gera nova arrogância em meio a gente má, e ao se formar, a vida perpetua a audácia ímpia, como a sua estirpe, destino negro de 1000 gerações. Ou seja, aqui parece que o Agamenon está falando de livre-arbítrio, né? De evitar excessos. Por outro lado, tem aquela história da fatalidade, da moira, do destino de cada um. Cristina, um paradoxo aí. Bom, eu queria chamar a atenção, usando exatamente o exemplo que você deu, desse coro do Agamenon, de Ésquilo, que se você me apertasse assim, Afonso, e dissesse: bom, Cristina, mas se você tivesse que resumir assim, o que acontece no coro, né? Qual é a ideia veiculada pelo coro? Claro, de forma simples e de modo geral, eu diria que é exatamente o que esse coro está falando, essa passagem que você colocou. Uma condenação das transgressões, das hibris, né? Da hibris, da transgressão, da desmedida, e um incentivar da sofrocine, da temperança, da justa medida. É isso, essa passagem que você colocou, é disso que está falando. Então, há sempre uma condenação dos excessos e uma exortação de que a vida simples, de que a temperança é o melhor caminho para nós enquanto humanos imortais. Isso em Ésquilo, isso rouba a cena o tempo inteiro, mas também a gente encontra nos outros cantos corais e nas tragédias de um modo geral. E eu só queria comentar essa ideia que você colocou agora há pouco, e depois eu já até esqueci a sua pergunta, mas você pergunta de novo, porque esse canto é lindo, essa parte que você comentou, é uma parte muito significativa, e eu divaguei, mas vejam que interessante, né? No Héracles, de Eurípides, voltando a ele, e isso acontece, bem ecoa na fala do Rafael, com a maioria dos heróis. Na épica, eles são paradigmas, eles são modelos a serem seguidos, né? Numa estrutura aristocrática, né? de ser. Aqui, na estrutura democrática, eles se tornam problemas a serem discutidos, né? Então, veja, quando Héracles volta lá de suas façanhas, ele enlouquece. Uma grandeza excessiva leva ele à loucura e ele mata, com as mesmas armas que fizeram dele o maior dos heróis, aquilo que lhe é mais caro, mais próprio, que são a esposa e os filhos. E isso me lembra o ostracismo. Não há lugar na polis para uma grandeza desmedida dessa natureza. Então, o que acontece? No plano político, né? No plano da polis, alguém que se sobressai assim vai ser votado para o ostracismo. E o herói, que é de um outro contexto onde ele era paradigma, aqui ele é problemático. Como é que a polis vai... Vamos pensar, como é que a polis conteria um Héracles com toda aquela força? Hoje ele seria até um exterminador de animais raros, por exemplo. Entende? Mas qual que era a sua pergunta, Afonso? Eu divaguei aqui com o coro. Não, muito obrigado, ótimo. A fatalidade e livre-arbítrio.
Ah, tá. Então, bom, eu acho que assim não há dúvidas que na tragédia a questão do destino é fundamental, né? Existem as moiras, não só como moira, às vezes aparece como daimon e outros termos para algo que é transcendente à vontade humana e que o humano está submetido a isso. Por outro lado, que foi mais ou menos o que eu tentei investigar no doutorado, me parece que aquilo que de fato acontece para um herói, para uma heroína trágica, né, ou um herói trágico, guarda uma relação com o seu ethos, com o seu caráter, com aquilo que ele é. Então, eu acho que aí o Vernant, né, que vocês citaram, quando ele usa aquele aforismo de Heráclito, ethos anthropoi daimon, e ele diz que é nessa ambiguidade, nessa dialética que o homem trágico se constitui, só para explicar para quem está nos ouvindo, né? Ethos, aqui como caráter, antrópoi é um dativo, né? Quer dizer, o caráter é para o homem, no que diz respeito ao homem, daimon, destino. Então, se a gente pensar nesse aforismo, ethos, antrópoi, daimon, o caráter é para o homem o destino é para o homem o seu caráter, isso propõe uma relação entre aquilo que é o personagem trágico e aquilo que lhe acontece. Então, como o Vernant aponta, assim, existe uma confluência de fatores e de causas para a ação trágica. Sim, há um destino, é inegável. É claro que quando Édipo nasceu, já tinha lá o oráculo dizendo que ele mataria o pai e tal. Porém, existe, e nessa peça especificamente, quando a peça começa de Sófocles, tudo que o oráculo havia predito já tinha acontecido. Ali é o livre-arbítrio do Édipo que conduz a ação, de saber quem ele é. Então, eu diria o seguinte, que me parece indissociável, sabe? Essa questão de haver, sim, na causa da ação trágica, ou naquilo que acontece a um herói trágico, algo que é transcendente da ordem do destino do daimon, mas que está relacionado com aquilo que é a sua physis, o seu ethos, o seu caráter. É o que me Legal. parece, é a minha leitura. Fantástico, muito bom. Sem falar que são histórias herdadas também, né? Que você tem que lidar com material que vem em termos dramatúrgicos, né? Rafa, caiu para você essa aqui é bem fácil. Teatro, guerra, peste. Porque nós estamos falando aí de um mundo em convulsão, cada vez mais, né? Com coisas endêmicas aí. Comenta um pouquinho essa situação, por favor, da Grécia. Tá, antes eu só queria aproveitar o comentário da professora Cristina. Acho, de fato, muito instigante pensar que, no limite, embora possa nos parecer paradoxal essa questão do livre-arbítrio dos heróis que já têm uma moira à disposição, como é o caso de Aquiles na Ilíada, né? Aquiles tinha sido avisado do seu destino por Tétis, mas, em momento algum, ele é um títere, né, na mão dos deuses. Há aquilo que foi chamado de dupla motivação da ação, que funciona na Ilíada, mas que, de certa forma, ajuda a entender esse paradoxo na tragédia, que é o desígnio dos deuses, isso que a Cristina chamou de Moira, Daimon, que a gente pode, às vezes, achar outros nomes, Aker, enfim, conflui com a ação humana. E é isso que distingue a visão de mundo dos gregos antigos, assim, de uma visão de mundo moderna, em que a gente trabalha com uma ideia de livre-arbítrio como autodeterminação do sujeito pleno, né, assim, isolado, como uma mônada. Isso não aparece para os gregos antigos, salvo engano, até muito tardiamente. Então, é isso, né? A Cristina está levantando a mão, por favor, Cristina. Não, me lembrei agora, a gente estava falando dos persas, né? Eu acho muito interessante, tem uma passagem que Dario, não me lembro em que momento, mas Dario faz o seguinte comentário, que quando alguém se apressa para a ruína, quando um mortal se apressa para a ruína, um deus ajuda. Eu acho que isso exemplifica bem essa teoria que acho que foi Albin Lesky que desenvolveu, né, da dupla motivação da ação, né? Então, eu acho que assim, não adianta, esse enrosco a gente não resolve, né? Como é que esse livre-arbítrio
se intercala com o destino, mas está tudo ali, e é muito lindo e muito rico. Estamos falando também de um cosmos, né, que alma, o que seria para nós alma e corpo, tudo é diferente, né? Bom, tudo é uma coisa só. E assim, uma passagem linda da Ilíada que ilustra isso é a passagem que Hector está face a Aquiles, ele está tremendo de medo, ele morre, ele foge, literalmente, ele dá 3 voltas em torno à Troia, e num dado momento ele fala, eu tenho que estar à altura da minha moira. Se a minha moira morrer enfrentando Aquiles, que eu o faça como alguém digno. Ele poderia ter morrido de forma covarde e essa teria se revelado a posteriori a moira dele. Mas não, assim, então é nesse trâmite aí que a liberdade de conseguir se mostrar à altura daquilo que está previsto ou predito se coloca para esses heróis, né? Legal. Agora, então, a Cristina ganhou essa. O que está acontecendo nessa Atenas, né? Principalmente na Atenas de Eurípides, né? Que na realidade as guerras estão chegando, né? Fala um pouquinho desse final aí. Então, por isso que a gente detecta uma diferença grande entre Ésquilo, por exemplo, e Eurípides, né? Tem uma tragédia, Eurípides morre em 406, Sófocles também. E em 405, Aristófanes escreve As Rãs, em que ele imagina, né, que Dioniso vai até o Hades, os dois já estavam mortos, lá todos estavam mortos, e a cidade, gente, 405 é um ano antes de 404, quando Atenas vai perder definitivamente a Guerra do Peloponeso. Então, quando Aristófanes escreve As Rãs, ele imagina que a salvação possível para a cidade, e isso é algo que vem de longe, essa ideia, né, do poetés como o mestre da cidade, o educador da polis, então ele vai lá no Hades para buscar um dos dois, aliás, ele vai buscar Eurípides e acaba trazendo Ésquilo e tal. Então, há uma diferença muito grande entre Ésquilo e Eurípides, mas vamos pensar, Ésquilo escreve... Só uma coisa, Ésquilo é um ganhador, né? Ele ganhou no sim. Sim, exatamente. Ele participou de maratona, de plateias, né, de Salamina, então, quer dizer, ele lutou ali. Então, vamos pensar, começo do século V, Atenas, existia um otimismo ali, porque os gregos venceram os persas contra as expectativas. Então, o mundo que a gente encontra em Ésquilo, por mais trágico que seja, né, as ocorrências dos heróis de Ésquilo, mas a gente sente uma espécie de segurança que as coisas são como devem ser. A justiça de Zeus está dando tom, e se você sofre, é o que a gente encontra no coro do Agamenon também, é pelo pateimatos, o aprender pela dor. Agora, a realidade que vive Eurípides e na qual ele escreve é completamente outra. Ali é uma guerra, é a guerra do Peloponeso que está mostrando as entranhas ali, né? E onde toda a desmedida está presente ali. E a decadência está se fazendo visível ali, desse século de ouro. Né? A epidemia, logo no começo da guerra, né, em 430. Mas então, o que acontece? Quando a gente lê, por exemplo, as troianas, e a gente observa a condição dos vencidos, é impossível não pensar que Eurípides, em alguma medida, está dialogando com aquilo que ele está vendo na sua época, que são os resultados, né, os resultados da Guerra do Peloponeso. Então, isso explica também um pouco da diferença de Eurípides como esse autor do pathos humano, da paixão em todas as suas vertentes, né? Então, eu acho que é isso. Sangrento. Rafa, por favor. Pode ser visto assim. Obrigado, Cristina. Não, concordo inteiramente. A análise da Cristina é perfeita, porque, de fato, o Aristófanes, ele dá a ver esses dilemas quando ele opta muito abertamente por Ésquilo. Ele, na verdade, opta pela Atenas de Ésquilo, né? É por um outro tempo, é um tempo pré-sofístico, é um tempo, enfim, em que Atenas ainda tinha os maratonomárroi, né? Os vencedores de maratona, essa reivindicação de uma Atenas que é um exército terrestre ainda, aristocrático, e não a Atenas do Império, da Liga de Delos, do Império Marítimo. Então, onde a democracia, o demos tem muito poder,
porque a Marinha, se a gente puder chamar assim, tem muito poder. A Marinha ela é muito popular porque ela precisa dos remadores, né? Remadores que recebiam para trabalhar. Ao contrário, a princípio dos hoplitas, né? Então, assim, quando a gente pensa na distinção entre Esparta e Atenas, que se enfrentam na Guerra do Peloponeso, essas diferenças de meio de luta militar, de predileção, contam muito. E Eurípides, como ele está nesse momento posterior, ele vivencia um período de decadência em que, enfim, a princípio não tanto, mas a balança acaba pendendo para esse lado, em que Péricles opta por uma estratégia de luta contra Esparta ousado, que era basicamente fechar os atenienses dentro das muralhas construídas pouco antes, com uma ligação para o porto do Pireu, a partir do qual eles receberiam a sua alimentação, mas essa superpopulação colocada dentro das muralhas engendra uma peste, que é refletida, de certa forma, no Édipo Rei, né? O Édipo, a julgar pela datação do estudioso, de 429, então teria reflexo, como a Cristina comentou bem, dessa peste de 430. O próprio Péricles falece nessa peste, né, em 429. Então, a Atenas, desde então, e a Guerra do Peloponeso é muito longa, ela se estende, né, por mais de 2 décadas, ela, de fato, corrompe, por assim dizer, as estruturas básicas de condição de vida do demos ateniense, e isso passa a ter reflexo nas práticas religiosas, nas práticas sociais. Isso, a meu ver, é exemplarmente ilustrado por Tucídides, quando ele fala... Obrigado por fazer propaganda dessas 2 lives que estão aqui, e o pessoal vai ver. Agora a gente não tem mais tempo, Rafa. Obrigado. Perdão, Afonso. Muito obrigado. Estamos falando, então, agora já do Eurípides, né? Queria que você falasse um pouquinho das bacantes que você trabalhou bastante, Cristina. Na verdade, eu estou trabalhando com as bacantes novamente. É uma obra que eu volto de tempos em tempos, né? E eu acho que é o nosso... Só um segundinho, eu vou fazer uma sinopse aqui para quem não conhece, tá? O deus Dionísio chega em Tebas e ele é neto do rei fundador de Tebas, né? Ele é neto do rei fundador, Cadmo, né? Mas o rei Penteu não aceita seu culto. Ele será despedaçado pelas seguidoras do deus. Só para... Bom, então, se você está contextualizando, eu vou também ampliar um pouquinho também essa contextualização. Na verdade, olha, como o título da obra nos remete às bacantes, o coro dessa tragédia é formado por mênades ou bacantes. E a confusão, para quem lê pela primeira vez, pode residir nisso, porque nós temos 2 grupos de bacantes nessa obra. As bacantes lídias, que acompanham Dioniso na forma de sacerdote de si próprio, que vem da Lídia para Tebas, onde ele nasceu, e ele quer ser respeitado e reconhecido como divindade. E nós temos as bacantes tebanas, que foram enlouquecidas à revelia, né? Não porque aceitaram Dioniso, mas justamente por negarem Dioniso, foram enlouquecidas por ele, e as mulheres de Tebas saem para as montanhas. E Penteu, que estava fora, quando chega, vê aquela bagunça, imaginem, né, na Atenas do século V, onde o local da mulher é dentro do oikos, de preferência dentro do gineceu, né, onde na oração fúnebre lá, segundo Tucídides, Péricles diz que o que cabe melhor à mulher é o silêncio, né, dela não deve ser falado nada, ela não deve falar nada, enfim. Imagina essas mulheres saírem de casa, irem para a montanha fazer sei lá o quê, e que Penteu sempre pensa que é o pior e que está relacionado a Afrodite, mais até do que a Dioniso. Então, essa é uma obra que é a última escrita por Eurípides, ele já nem estava mais em Atenas, ele estava exilado por vontade própria na Macedônia, né, na corte lá do rei Arquelau, e é a última que ele escreve. E ela vai só ser representada após a sua morte pelo seu filho, Eurípides o Jovem, né, tal. Então, é um documento preciosíssimo, porque eu acho que é o nosso maior documento do que seriam os rituais dionisíacos. E como nós começamos essa nossa conversa mostrando que a origem, né, do drama, do teatro, está em Dioniso e nessa religiosidade, e quando a gente passa pelas bacantes e vê como são narrados ali os rituais dionisíacos, a gente vê quão domesticado foi Dioniso,
nesse formato dos concursos dramáticos dentro da polis civilizada do século V, né? É uma tragédia que aqui eu teria que sair, sabe, Rafael, do plano de uma análise política, eu pegaria uma chave de leitura aqui mais psicológica, né? Assim, desculpando-me já pelo anacronismo, mas não dá para a gente deixar de pensar que Dioniso representa a alteridade, o outro. E é uma alteridade, ele é o xenoso, um estrangeiro, mas, como diz Vernon, um estrangeiro que vem de dentro. Isso não só no plano histórico, porque lá nas tabuinhas do período micênico, em Pilos, foi encontrado o nome de Dioniso, quando não foi encontrado de Apolo, que é o nosso símbolo da Grécia, por exemplo, né? Mas como ali no próprio drama, ele nasceu em Tebas, ele é filho de Zeus e de uma princesa tebana, mas ele vem da Lídia, e ele quer provar que ele é tebano. Então, essa relação, né, eu entendo que ele represente a alteridade em todos os seus formatos. E essa peça mostra como o que faz com o mortal as duas possibilidades, o aceitar, o dialogar, o olhar para essa alteridade possível que nos habita, que é o estrangeiro que vem de dentro também, e aqueles que negam isso. Para aqueles que aceitam, como é mostrado logo no Párodo, pelas bacantes e depois pela narrativa do mensageiro, é como se fosse uma instauração de uma novidade do ouro, né? Onde as rígidas fronteiras entre o humano, o divino e o animal são flexibilizadas, como mostra esse canto coral, esse estágio. E ao passo que, para aqueles que negam Dioniso, é o despedaçamento, é o esparagmos, é o dilaceramento daquilo que lhe é mais próprio. A Gave, né, é a mãe de Penteu, é ela que começa esse despedaçamento e é seguido pelas tias. Então, eu acho que o simbolismo que existe nessa tragédia é de uma riqueza que a gente não dá conta, nem numa primeira, nem numa segunda, nem numa 10ª leitura. Sim, sem falar que ela vai carregar a cabeça do próprio filho, né? Pois terror, né? Pensando ser a cabeça de um leãozinho. Pois é, Eurípides, magnífico, né? Muito obrigado, Cristina. Rafa, teve muitas interpretações, né? As tragédias foram lidas, relidas, interpretadas, Platão, Aristóteles, período helenístico. Você tem 2 minutos. Foram muitas vezes porque a tragédia e, na verdade, os gêneros dramáticos como um todo tem muito apelo junto às pessoas, junto ao público. Então, Platão, quando ele está falando da tragédia, ele, na verdade, está falando de um gênero que é extremamente popular e que é talvez o mais influente de seu tempo. Ele está, quando ele, de alguma forma, na República, expulsa o poeta, né, de sua República ideal, ele está reivindicando um lugar de poder, né, junto às pessoas. O Aristóteles, como ele vem décadas depois do esforço do Platão de conseguir situar a sua filosofia, encontrar um lugar ao sol para ela, ele já é muito mais aberto a compreender a tragédia naquilo que ela pode trazer de positivo. Então, ele concebe, por assim dizer, uma teoria em que a tragédia é um meio de aprendizado. E assim por diante. A cada época vai haver diferentes teorias para tentar compreender o drama. Você mencionou o período helenístico. A gente tem, por exemplo, Eratóstenes, né, que era um estudioso da Biblioteca de Alexandria. As suas teorias, provavelmente num poema chamado Erígone, vão chegar até Horácio e Virgílio, que nos legam a teoria que é a do surgimento do drama nos festejos em honra a Dioniso, festejos rurais. Está lá. Assim, isso era do interesse helenístico, porque no período helenístico vigoram esse tipo de poesias com muito apelo. Pensemos em Teócrito, no próprio Calímaco, né? Então, o que eu tentei esboçar na minha dissertação foi como cada contexto concebe a sua forma de entender as origens do drama, chegando até a modernidade, Nietzsche, só para citar um nome, né? A gente poderia pensar no Schiller também antes dele. Já que você está falando do Nietzsche, vamos ler um trechinho dele. Toda alta cultura necessita uma classe de homens para explorar, para fazer o trabalho, uma classe de escravos. O drama musical é um inimigo do socratismo atual, que é o socratismo da imprensa judia. É a carta para Cosima Wagner, de 1870. Vamos falar um pouquinho, então, do Nietzsche, né?
ele que criou essa dicotomia, Apolo e Dionísio, seriam dois aspectos, né, Hoje a gente duvida um pouco disso. Cristina, quer comentar um pouquinho sobre isso? Olha, eu gosto dessa obra de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. Eu gosto da forma como ele contrapõe Apolo e Dioniso, né? E penso que ele tem uma frase, eu acho que está no final do Nascimento da Tragédia, que ele diz que só um povo que tivesse entrado em contato com tamanha escuridão poderia ter aquela luminosidade, né? E o drama como essa união de Apolo e Dioniso. Apolo como aquele que induz a separação e a determinação do que é o quê. Com Apolo, tudo está no lugar. Enquanto que Dioniso, aliás, segundo Nietzsche, a grande bênção que Dioniso, a maior bênção que Dioniso pode nos trazer é justamente cair o véu de Maia e a gente perceber que estamos todos muito mais misturados do que poderíamos imaginar, né? Então, eu gosto muito da leitura dele. Legal, obrigado. Rafa, por favor. Eu acho dificílimo falar de Nietzsche rápido, porque, por exemplo, nesse trecho que você leu, assim, o antissemitismo é gritante, né? Mas o Nietzsche, ele tem um primeiro flerte com o Wagner, com um romantismo alemão que é muito contestável e que ele mesmo repudia poucos anos depois, né? Nesse momento, ele ainda está muito próximo e ele, de fato, concebe essa sua teoria da tragédia, ainda lendo muito Schopenhauer. Então, essa dicotomia a qual você alude, ela não é propriamente criada pelo Nietzsche, mas é explorada e talvez fique mais conhecida entre nós por ele, mas ela era absolutamente comum nos estudos clássicos do período dele. Só que, quando ele incorpora a filosofia schopenhaueriana e ainda traz uma reivindicação da estética wagneriana, ele, de fato, explode uma coisa que era restrita ao campo da erudição, traz para o campo da cultura. Esse, inclusive, é o seu grande gesto de rebeldia, pelo qual ele é reconhecido até hoje, mas que, de forma alguma, se restringe a, por exemplo, a teoria do apolíneo e do dionisíaco, pelo qual ele é mais conhecido. O gesto de rebeldia do Nietzsche, ele, às vezes, não é visto por nós como tal hoje. Porque hoje a gente acredita que a Grécia era assim, né? Na época, a Grécia era uma coisa branca, super racional, né? E o Nietzsche pagou o preço, né, por isso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma encenação desse ano. Eu achei muito legal, uma encenação de 2021. Ik wil mijn broer begraven. Dat is beschaving, punt. Na een tijd zegt de advocaat, goed, denk erover na. Ik begrijp je verwarring, maar wees niet koppig, meisje. Morgen in de namiddag kom ik terug. Morgen in de namiddag word je voor de rechter geleid. Laat me toch allemaal met rust. Ik moest opnieuw halen. Waar was ik mee bezig? Laat me toch met rust, broertje. Tedere idioot, geef me rust. Ou seja, né, em 2021, enfim, aquilo que inspirou tanta gente, né, segue aí nos inspirando. Vamos comentar um pouquinho disso, né? Por que ainda hoje se representa sempre e o que elas têm para nos dizer ainda, Cristina, por favor. Bom, eu sou super suspeita, eu acho que elas têm a nos dizer tudo. Eu acho que é assim, né? Existe, inegavelmente, e é o que nós estivemos discutindo aqui, uma relação desse gênero com, especificamente, Atenas do século V. Isso é inegável, a questões políticas, etc. A gente identifica. Mas, se fosse só isso que essas tragédias apresentassem, elas não teriam chegado até nós com essa força com que chegaram, né? Então, eu acredito que isso se deva a um elemento universal que existe nessas tragédias sobre a alma humana. As questões propostas pelos 3 tragediógrafos que chegaram até nós, né? Existiram outros, e mesmo desses 3, é mínimo que chegou, todos compuseram em torno de 100 tragédias para facilitar, e nós temos 7 de Ésquilo, 7 de Sófocles e 17 ou 18 de Eurípides, é muito pouco, né? Mas só por esse corpus que nós temos,
assim, o que existe ali a respeito da natureza humana, né? A questão da híbris, da sofrocine, a questão do patos humano e como lidar com ele, e as consequências funestas de se entregar a esses caminhos, quer dizer, é inesgotável. Então, eu acho que essa sedução que as tragédias exercem até hoje, para nós, elas têm, no fundo, essa dimensão do universal, de algo que diz respeito à alma humana e que era assim no século V a.C. e que é assim hoje, né? Eu acho que é isso que confere às tragédias gregas essa vitalidade, essa longevidade. Muito obrigado. Bom, palavras conclusivas, dicas aí para quem quer saber mais. Além da sua dissertação, Rafa, o que mais? Bem, eu muito cabotinamente aqui faço a sugestão de vocês irem ao canal. Eu tenho alguns vídeos sobre a origem dos gêneros dramáticos na Grécia Antiga, vídeos específicos sobre Ésquilo, Vida e Obra, Sófocles, Vida e Obra, Eurípides também, Aristófanes. Sófocles foi um nome que a gente não mencionou, mas que a gente poderia ter mencionado, né? Porque os heróis de Sófocles, a Cristina sugeriu os nomes de peças a partir dos nomes de coros. As peças de Sófocles normalmente têm nomes de heróis, né? Porque esse herói sofocliano ele é tão forte. E, obviamente, a leitura das próprias peças, né? Quem não conhece o grego antigo, a gente tem inúmeras excelentes traduções publicadas e sendo publicadas em português. A própria Cristina mencionou as suas traduções. Eu recomendo também as traduções do professor Jatorrano, que traduziu, salvo engano, o Ésquilo inteiro, tem traduzido Eurípides, Sófocles, vai sair em breve, ele disse. Então, leiam as peças, procurem os comentadores só depois. As peças são muito melhores, tá? Leiam os tragediógrafos e vocês estão muito bem. Obrigado pelo convite, Afonso. Foi ótimo, sempre desce ter um bate-papo com você e um prazer conhecer a Cristina. Muito obrigado, Rafa, e feliz aniversário. Cristina, por favor. Eu sugiro, assim como o Rafael, eu sugiro que vocês que estão nos ouvindo, aliás, esse é sempre o meu objetivo em cada aula que eu dou, que vocês leiam as tragédias em si. É isso que eu sugiro. Existem alguns livros, os livros do Vernon, né? Tem muito material também teórico para poder entender um pouquinho melhor essas tragédias. Tem um livro, A Tragédia Grega, que é muito simples, da Jacqueline de Romilly. Então, tem muito material, mas eu gosto mesmo da leitura das tragédias em si. Então, é isso que eu sugiro. E como lembrou o Rafael, sim, é verdade, Rafael, o Torrano tem feito esse ato hercúleo, né, que é traduzir todas as tragédias que chegaram até nós. Ele já traduziu todo, começou por Ésquilo, Eurípides, e agora vai publicar Sófocles, mas nós temos outros, né, tem o Trajano, tem o Flávio Ribeiro, tem desde o Gamakuri, que é uma leitura mais facilitada. Então, o material está aí, eu sugiro que vocês leiam, porque é muito bom. E não se preocupem se parecer muito complexo no primeiro momento, porque é mesmo. A gente lê 10 vezes a mesma obra e a cada leitura a gente descobre algo novo. É ou não é, Rafael? E parabéns, viu, Rafael? Parabéns. Esse presente de grego, né, que o Afonso arrumou para você, mas foi tão bom conhecer vocês. Muito obrigada, Afonso, pelo convite. Foi muito agradável esse encontro. Obrigada. Um presente excelente, eu agradeço aos dois, assim, melhor presente de aniversário não teria. Muito obrigado, viu? Pessoal, já temos 249 vídeos aí no canal, deem uma olhada. Temos playlists aí sobre clássicos e tal. Deixem seus comentários abaixo do vídeo, por gentileza, isso ajuda o canal, suas perguntas. Rafael, Cristina, muitíssimo obrigado, foi um prazer, viu? E até a próxima. Olha, Afonso, posso só sugerir uma coisinha? Já que falamos tanto de Dionísio e da tragédia, a gente não pode esquecer que Dionísio é o deus do vinho, né? Então, eu sugiro, ainda mais que hoje é aniversário do Rafael, que a gente honre Dionísio com uma taça de vinho e o Evoé. Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente fala Evoé em vez de saúde, com uma taça de vinho, a gente sai do âmbito do profano e entra para o âmbito do sagrado. Então fica melhor a coisa. Evoé, Cristina. Evoé. Os gregos sabiam das coisas, né? Pessoal, uma boa noite, Evoé para todo mundo, viu? Até mais. Evoé. Um abraço. Tchau. Evoé.